Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec apresenta esse método, que é o controle universal do ensino dos espíritos, ou a gente pode abreviar ou chamar como critério da universalidade, é onde se assenta a autoridade do espiritismo, da doutrina espírita. Qualquer comunicação mediúnica, individualmente, ela vai se caracterizar como uma opinião, que tem a sua validade, tem a sua importância, tem o seu interesse, mas qualquer informação mediúnica não representa por si só um princípio ou um ensino que nós chamaríamos de doutrinário. Fazer um contraste depois com uma cultura brasileira onde passou-se a valorizar e quase que a endeusar médiuns, né, como se isso fosse o critério para validar uma informação. Então, no livro, na Gênese, reforça-se o critério que Kardec se servia, metodológico, e, infelizmente, esse aspecto ele não é tão destacado ou evidenciado dentro dos centros espíritas, dentro do movimento espírita em geral. Todo mundo já ouviu falar, talvez, né, no método, mas a aplicação dele deixa muito a desejar quando as pessoas passam a utilizar-se de argumento de autoridade para validar uma informação, para validar um estudo ou uma ideia que seja. Metodologicamente, a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode acreditar em tudo se não tiver respaldo. Também não é ser 8 ou 80, né? Então eu vou refutar qualquer ideia, qualquer mensagem, qualquer comunicação. Se não tiver evidência, deixa de lado, até que os fatos comprovem. É isso que o método científico faz. Não é nem o que aceita tudo cegamente, nem o que refuta tudo cegamente, porque isso também, cientificamente, não teria muito sentido, a não ser que você tenha justificativa factual para fazer isso. E aí, o Erasto, quando ele traz essa famosa frase, né, a gente vai repetir aqui, no seu contexto, quando ele diz que é melhor repelir, refutar 10 verdades momentaneamente do que admitir uma só mentira ou uma única teoria falsa, ele vai justificar o porquê. Primeiro que a verdade ela é perene, a verdade não vai mudar. Se a gente não identificar algo ou classificar algo como verdadeiro agora, se a verdade é perene, a gente vai chegar à verdade em algum momento. O problema é quando a gente abraça uma teoria falsa, uma mentira, algo que não condiz com a realidade, e em cima dessa situação de falsidade, né, de desconexão com a realidade, pode-se construir todo um sistema que desmoronaria, né, no primeiro sinal de falsidade. Ou seja, constrói-se todo um conceito ou uma maneira de pensar para descrever a realidade que não tem sustentação. E no primeiro abalo, isso cai por terra e põe em descrédito aquilo que se construiu. E essa foi uma das preocupações de Kardec, de nunca trazer nada que fosse somente opinião, inclusive dele. Ele foi muito honesto, muito sensato, quando ele apontava o que ele chamava de informação que carecia de validação, carecia de evidências, de fatos, né, para comprovarem, inclusive o que ele supunha ou tinha preferência, ou tinha interesse no sentido de estudo. Então, é isso que Erasto ele vem trazer com relação à justificativa, por que não aceitar algo de maneira rápida, de maneira afoita, sem ter as devidas precauções. Estranhamente, né, o que baseia a autoridade da doutrina espírita parece que ela é ignorada por parcela significativa dos próprios adeptos. Ou seja, isso é fundamental, é a autoridade da doutrina espírita. Nós deveríamos fazer isso para tudo, para qualquer comunicação, para qualquer informação. Sinteticamente, ortodoxia, ela se refere à aderência, à plena concordância que alguém tenha, ou que um grupo tenha, sobre o ensino dos espíritos que foram apresentados nas obras de Allan Kardec. A aplicação desses princípios usados, inclusive, na argumentação que a gente usa. A gente usa esses princípios para justificar as nossas falas e as nossas práticas. Isso é ortodoxia, é você estar aderente aos princípios fundamentais, no caso espíritas, né, do espiritismo. A heterodoxia, veja, como a palavra já está dizendo, ela vai se ligar a interpretações práticas e narrativas que se afastam de maneira significativa dos ensinos expressos em Kardec. Então, a ortodoxia está aderente ao ensino dos espíritos. A heterodoxia, ela se afasta desses ensinos, propondo novas abordagens, propondo novos princípios, pressupostos divergentes dos princípios originais, seja pela incorporação de conceitos e ideias estranhas ao corpo doutrinário, ou mesmo pelas variações interpretativas que nós vamos ter. Um equívoco recorrente que se tem
justamente aqueles que são menos afeitos ao pensamento científico e à própria doutrina espírita, eles vão supor que a ortodoxia ela se prenderia a algo engessado, a algo ligado à imobilidade, à cristalização de ideias, né, como se fosse um sistema fechado e impermeável. Tem gente que acha que chamar alguém de ortodoxo é quase que uma ofensa, né? Tratar isso de maneira pejorativa. E o espírita ortodoxo, naturalmente, ele vai entender que os próprios espíritos, eles deixaram o dinamismo como um elemento natural. O dinamismo da doutrina, agregando novos conhecimentos, faz parte, já está dentro da doutrina. Se fatos novos surgirem, a gente abandona o antigo e assume o novo. Isso faz parte da ortodoxia espírita. Você está aberto a discutir o que já existe, a discutir o que se propõe e verificar se tem validade ou não. Aceita-se o que tiver validade. Isso faz parte da ortodoxia. Aquele que não analisa novos fatos e nega o caráter progressivo do espiritismo, ele não compreendeu a própria dinâmica da ortodoxia espírita. Ele não entendeu que dentro da ortodoxia espírita existe o caráter dinâmico e progressivo do espiritismo. Isso é ser ortodoxo. Por outro lado, a heterodoxia, ele parte-se, né, de premissas e conceitos que são hipotéticos ou doutrinariamente divergentes, buscando, né, ou concebendo um novo corpo teórico sobre bases que ainda carecem de legitimação e validação. Mas a partir do momento que alguém fala que o outro é ortodoxo, ele se assume heterodoxo. E ele nem sabe o que é isso. Então fica aqui a reflexão.